vida, como a sua morte, são evidências históricas. Interessante também que está colocando no palco mundial. Ele está falando de um recenseamento. Irmãos, acontece que lá, eu vou ler para os irmãos, vocês não precisam de ler. Tinha uma profecia de Miqueias, no capítulo 5, que diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem profetizou isso aqui foi Miqueias, ano 700 antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias e Isaías profetizaram sobre esse momento. E Miqueias disse que Belém seria o local do nascimento de Jesus. Seria Belém o local. A questão, meus irmãos, é que Maria estava na Galileia. Maria e José, ambos estavam na Galileia. E da Galileia, é o norte de Israel, até Belém. Belém ficava 3 quilômetros de Jerusalém. De Galileia até Belém, são mais de 100 quilômetros. Como que Maria iria vir para Belém? Deus, irmãos, fez uma coisa extraordinária. Surgiu esse censo. Esse censo podia acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer época. Mas olha o que Deus faz. Deus moveu o imperador Augusto para editar, para ordenar que este censo fosse feito naquele período. Consequentemente, José, Maria, que estavam lá na Galileia, mas principalmente José, ele era da descendência de Davi, então ele tinha de ir lá em Belém, porque cada um tinha de ir na sua cidade que nasceu, para ali fazer uma prova de vida, fazer um recenseamento, né? É como é feito hoje aqui no Brasil, pelo IBGE, coisas assim. E aí, meus irmãos, aconteceu tudo isso para que eles pudessem sair lá da Galileia e vir aqui para Belém. Eu não sei até que ponto José tinha certeza, né, tinha as convicções, o entendimento dessa profecia de Miqueias. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: Deus, ele cumpre com a sua palavra, irmãos. Deus, ele cumpre com a sua palavra. E você pode esquecer do que Deus falou, mas Deus não esqueceu. Talvez José esqueceu disso aqui. Talvez José esqueceu que ele tinha de ir lá para Belém, não é verdade? Para que Jesus nascesse lá. Eu vou lá para que para que o Messias, a criança, possa nascer, para ajudar a profecia a ser cumprida. Mas nós não precisamos de ajudar a Deus, meus irmãos, porque Deus não esqueceu daquilo que Ele falou para você. Aquilo que Ele falou para você, você pode ter esquecido nas adversidades, nas lutas, mas Deus guarda. Deus sabe exatamente o que Ele falou com você, e no tempo certo, ainda que haja dificuldade para que isso possa acontecer, mas Deus é um Deus que move reinos. Deus é um Deus que toca em gente que não é crente, para que a sua palavra possa prevalecer. E Deus aqui tocou no rei Augusto. Irmãos, isso aqui não é coincidência não. Isto aqui foi a forma que Deus encontrou para que José e Maria pudessem sair da Galileia e ir lá para Belém. E lá a profecia que Miqueias falou não iria cair por terra, porque o Messias nasceria em Belém, meus irmãos. Amém? Talvez José esqueceu, talvez Maria esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Deus honra a sua palavra. Glórias a Jesus. Diz aqui que todos iam se alistar, cada um a sua cidade. E subiu o versículo 4 da Galileia também José, da cidade de Nazaré. Ele morava em Nazaré, mas ele era de Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Como a cidade
estava recebendo, diversas pessoas. Belém era uma cidade pobre, realmente, era uma cidade sem muita representação, mas por ser uma cidade da onde veio o rei Davi, então era uma cidade que muitas pessoas nasceram por ali e iam embora. Mas naquele dia a cidade estava cheia, muita gente foi para lá para fazer censo, e não havia lugar para José e Maria na hospedaria. O texto diz, não tinha na hospedaria lugar para ambos ficarem. E ali naquele momento se cumpriu o dia para ela dar à luz. Naquele momento não tinha um local para eles ficarem, então tiveram de ir para uma estalagem, estalagem e a manjedoura. A manjedoura é exatamente isso aqui mesmo, é onde se coloca a comida e o boi come. Aqui é justamente isso. Estalagem é o lugar onde ficava ali os bois, os cavalos. Foi um lugar assim que Jesus nasceu. Mas a Bíblia fala que ele, sendo rico, se fez pobre. Olha aonde nasceu o rei. Olha aonde nasceu o Salvador. Olha aonde nasceu o Messias, irmãos. Numa estalagem. O local menos indicado para alguém nascer. A estalagem, se fosse, não foi numa esteira, foi colocado ele aqui. Esse foi o primeiro berço do nosso Messias, do nosso Salvador, foi a manjedoura, que é isso que está aqui. Ali foi colocado Jesus. Desde o seu nascimento, irmãos, nos mostrando a todos nós, a humildade. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Então, irmãos, os pastores estavam ali no campo, eles não sabiam o que estava acontecendo. Ali, segundo aqui o registro bíblico, quem estava ali era somente José e Maria, ali naquele local. E os pastores estavam no campo, e os pastores, meus irmãos, foram os primeiros a ver Jesus. Quais foram as primeiras pessoas a visitar Jesus? Foram os pastores. Quando Jesus nasceu, eles de imediato foram lá. Mas aconteceu algo muito interessante aqui, que está aqui